É impressionante como muitas pessoas têm desperdiçado o seu tempo com coisas banais e elas não se dão conta que esse tempo não volta mais. E que algo que ela está fazendo agora que não tem nenhum valor para a sua vida, está simplesmente consumindo tempo, em vez de ela estar fazendo outra coisa que ia realmente fazer com que ela cumprisse o talento dela, o dom dela na face da terra, justamente aquilo que Deus estabeleceu ela para fazer aqui. É sobre isso que estaremos falando a partir de agora nesse vídeo. Se eu fosse você, eu ficaria até o final. Não é simplesmente para gerar like, gerar inscrito, não, mas é porque eu espero que esse vídeo venha realmente abençoar a sua vida. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E a nossa missão aqui é abençoar a sua vida de uma forma prática, usando para isso a Palavra de Deus. Eu trouxe para a nossa meditação alguns versículos encontrados na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim, o versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E o versículo 17, para encerrar. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meu querido, minha querida em Cristo Jesus, esse irmão que vos fala é o presbítero Daniel Lago. Eu nunca tinha falado nesse canal que eu sou presbítero, mas exerço essa função, esse cargo ou esse ministério na igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou falando isso para dizer que eu estou perto de completar 50 anos de idade. Se Deus permitir, agora no mês de julho, no dia 23, estarei completando 50 anos de idade, ou seja, meio séculos vividos. Porém, muitas coisas ficaram pelo caminho por fazer. Algumas porque eu comecei e não terminei, e outras porque eu, em vez de estar fazendo essas coisas que era para me fazer, eu estava fazendo outras, que tomaram o tempo dessas outras. Eu acho que você está entendendo o que eu quero fazer. Traduzindo, eu fiz coisas que não era para fazer, e as que eram para fazer, eu deixei de lado. E eu quero que você entenda que eu não estou falando isso como uma pessoa que está ferida por dentro, rancorosa, não. Eu estou dizendo é que eu reconheço que tudo o que aconteceu na minha vida, a culpa foi minha. Eu não culpo o governo, eu não culpo o parente, eu não culpo o amigo de infância, os meus pais, empresas, chefes que já me lideraram, não. A culpa foi minha. E eu estou dizendo isso porque é que a grande maioria culpa as outras pessoas pelos fracassos delas. E uma dessas coisas é a pessoa vive na vida e não tem tirado um tempo para refletir sobre as suas atitudes na vida. E por que essas pessoas estão assim? Porque elas estão como mortas entre os viventes, inclusive pessoas que estão indo para a casa do Senhor com a Bíblia debaixo do braço. No vídeo passado eu disse que a partir do próximo vídeo, que no caso é esse, o episódio 1, eu estaria lançando vídeos que seriam uma escada de transformação. Degrau a degrau a pessoa vai subindo até chegar lá. E quando eu falo isso, não é que eu seja um mestre, não. Eu falo isso é como um irmão seu que está pegando na sua mão e junto nós vamos trilharmos o caminho da eternidade. Aprendendo uns com os outros, lendo a Bíblia, e através disso a gente vai trilhar, chegar lá, usando para isso a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu faço para você agora é: qual o valor que você tem dado para o tempo que Deus tem colocado nas suas mãos? E junto com esse tempo, os talentos que Ele depositou lá do alto na sua vida. A mim Deus depositou talentos. Na sua vida Ele depositou talentos também. Só tem um porém, que Ele depositou esses talentos e Ele conta com você, para você valorizar o tempo e dentro desse tempo, como diz aqui o versículo, remir
o tempo, ou seja, aproveitar ao máximo esse tempo que ele deu para você e através disso você usar os seus talentos. E como é que você vai usar esses talentos? Em prol do reino dele, para ele ser glorificado. Mas, porém, todavia, muitas pessoas que estão me assistindo agora, e eu tenho certeza, têm gastado tempo com coisas banais, assim como eu gastei. E se você for mais novo do que eu espero que quando você chegar aos 50 anos de idade, que você não venha olhar para trás igual eu olho hoje e me arrependo de muitas coisas que eu fiz, ou deixei de fazer, porque eu não estava dentro dos propósitos do Eterno, nessa linha de progressão, para sair do ponto A e chegar ao ponto B, que é o propósito do Senhor, porque eu me desviei da rota, era para me seguir uma rota firme diante do Senhor, fazendo a obra dele. O que eu fiz? Comecei a me desviar fazendo outras coisas. E uma dessas coisas, ou várias dessas coisas, dentro de um mesmo tema, ou de um mesmo nicho, foi assistir jogo de futebol. Sim, esse irmão que vos fala já perdeu muito tempo assistindo jogo de futebol. Já tive os meus momentos de loucuras também assistindo o Big Boss Brasil, assistindo muitas séries, assistindo muitos filmes, jogo até de terceira divisão eu assistia. Só que quando eu desperdiçava quase 2 horas da minha vida assistindo um jogo, eu deixava de meditar na Bíblia, fazer aquele curso bíblico, fazer aquele vestibular, ou me preparar para um vestibular para chegar em uma faculdade, ou por que não dizer, me profissionalizar da forma correta ou fazer a obra do Senhor como Ele queria que eu fizesse. Quando o meu time ganhava, é claro, eu ficava emocionado, eufórico, ia dormir feliz. E quando terminava o jogo, que era aquele jogo da quarta-feira à noite, lá na emissora do Plim Plim, no tempo que eu assistia a ela, graças a Deus eu não assisto mais. Aí terminava o jogo, quase meia-noite, e eu ia esperar o jornal para ver a reprise, passar novamente aqueles gols que eu já tinha visto no jogo ao vivo. E quando eu ia dormir, era depois de 1 hora da manhã, perto das 2 horas da manhã, eufórico. Só que quando eu acordava no outro dia, eu acordava com dor de cabeça, com sono, mas eu tinha que ir para o trabalho. E quando o meu time perdia, eu ia dormir estressado, dizendo, por que aquele goleiro não se adiantou para pegar aquela bola, sabe? Aí eu ficava naquela loucura, mastigando, remoendo o dia todo. Porque quando o Brasil pegou de 7-1 em 2014, eu desperdicei muito tempo também assistindo Copa do Mundo, inclusive começou a Copa agora, eu perguntei, daí, o que tem a ver? Vai agregar o que para a minha vida e para a sua vida? Para o seu crescimento pessoal. Não, seja sincero agora comigo. Coloque a mão na sua consciência. Vai agregar o quê? Vai somar o quê na sua vida pessoal? Vai ajudar em quê? Na sua vida e na vida da sua família. Amados, eu não estou sendo radical, eu estou dizendo para você que não é proibido você... Não é que é proibido, eu não estou sendo fariseu, você assistir. Eu estou dizendo é quando a gente fica nessa loucura, nesse emocionalismo besta, porque não vai agregar valor. E quando o Brasil pegou aquele 7-1 e eu me estressei naquele dia, em 2014, a ficha começou a cair. Eu disse, poxa, mas o que eu estou fazendo na minha vida mesmo? Por que eu estou estressado? Meu amado, você sabe quanto é o salário do camarada da seleção brasileira hoje, do técnico? 5 milhões. E você ajuda a pagar o salário dele. Não é que você pega o dinheiro do seu bolso e coloca lá no bolso dele para somar esses 5 milhões, não. Mas a partir do momento que você tira o seu precioso tempo para ajudar a assistir aquilo dali, você, de certa forma, você está gerando o salário dele. E eu fui cair na real. Eu digo, camarada, mas que besteira. Eu assistindo um jogo, passando 2 horas preciosas do meu tempo, em vez de estar lendo um livro de crescimento pessoal, igual eu tenho hoje um monte de livro de crescimento pessoal, tenho o livro Segredo da Mente Milionária, tenho Pai Rico, Pai Pobre, hoje eu tenho O Poder do Hábito, hoje eu tenho o livro O Hábito Atômico, eu tenho o livro A Única Coisa, e agora recebi aquele Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigo.
Então, sabe, eu comecei a analisar, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E eu estou falando para crente que está fazendo isso. Crente que não medita em casa na Bíblia. Crente que não tem valorizado o tempo, que não tem tirado um tempo para sentar com sua esposa na cabeceira da cama. Sentar mesmo na cama, não é deitar não. E chamar ela e disse, minha filha, vamos ler um versículo aqui da Bíblia, vamos conversar aqui, nós dois, vamos ver como foi o nosso dia hoje, vamos conversar nós dois aqui. E depois que a gente ler a Bíblia, a gente vai cantar um corinho, ou um hino da harpa, ou um hino ungido mesmo, um hino abençoado. Eu estou dizendo isso, querido, que de um certo tempo para cá eu tenho despertado para essas coisas. A minha esposa ia deitar e eu ficava em frente à televisão, assistindo o jogo. Hoje eu não faço mais isso, eu leio bastante, hoje eu estou lendo, hoje eu estou buscando o meu crescimento. Hoje eu entendo várias coisas de vida, do mecanismo da vida, do mecanismo do mundo, porque eu estou buscando conhecimento. Antes de eu falar uma coisa para uma pessoa hoje, eu penso, será se eu vou ter noção? Será se eu vou ter condição de sustentar esse argumento? Se a pessoa me confrontar, eu vou ter como contra-argumentar com ela? Não no sentido de discutir com a pessoa, mas de passar uma informação verdadeira para a pessoa. Será se eu tenho condição de hoje de ir para a congregação e quando alguém pregar, eu saber que o que a pessoa está pregando realmente é coisa que está na Bíblia ou é achismo da pessoa? Ou são frases de efeito para impressionar as pessoas? Aqueles cacuete que a grande maioria usa para impressionar os crentes. Será? Aí eu comecei a estudar essas coisas. E eu comecei a ver também que muitas coisas que as pessoas conseguiram, não é que Deus deu de mão beijadas para elas, elas pagaram um preço para isso. No sentido espiritual, teve jejum, teve leitura da palavra, teve oração, inclusive de madrugada, com o rosto, a boca no pó, dizendo, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. Só que tem crentes, querido, que eu tenho que falar para você, eu não sei se você se encaixa nisso. Esse episódio 1 aqui é para dar um choque de realidade em você, se você estiver dormindo assim. Tem crente que não compra um livro cristão ou um livro de teologia porque diz que é caro. Ah, eu não vou comprar não. Mas compra uma camisa oficial do time que é um absurdo para vestir e andar com o nome de um macho nas costas. Crente, eu estou falando para crente, eu estou falando para homem que diz que é crente, para pessoa que diz que é crente, que é servo ou servo do Senhor. Não quer ir para a igreja porque diz que dá trabalho, mas vai assistir um jogo de futebol e o jogo termina quase meia-noite lá e depois vai pegar metrô para ir para casa para no outro dia ir com sono para o trabalho. É para você que eu estou falando. Analise de 10 anos para cá, qual foi a mudança real que teve na sua vida. De 10 anos para cá. Mudou alguma coisa ou você continua sendo o mesmo? Aí eu faço outra pergunta em cima dessa. Se você continuar se comportando do jeito que você comportou de 5 anos para cá, como você vai estar daqui a 5 anos? Você estará melhor ou estará do mesmo jeito? Ou simplesmente mais velho, menos força, cabelo mais branco, porém estagnado na vida, reclamando, murmurando, é porque Deus não me ouve, é porque Deus tem uns queridinhos dele, na igreja Deus não... Existe um pregador hoje na internet, muito famoso, um pastor, que eu me congreguei com ele lá no Maranhão. Sou mais novo do que ele um pouquinho, um pouco. E esse pastor hoje ele é mestre da palavra. Inclusive ele é comentarista da escola dominical. Me congreguei com ele lá na minha cidade, no Maranhão. Ele auxiliava o pastor lá, o campo, onde eu fazia parte. Sabe o que é que esse homem é hoje? Ele é um mestre da palavra. Comentarista da CPAD, das revistinhas da EBD. É um homem que prega em todo o Brasil. Eu estou dizendo isso, não é que eu estou com dor de cotovelo, não, eu não tenho inveja dele. Querido, eu estou falando sinceramente no meu coração. Deus sabe o que eu estou falando. Mas eu reconheço que eu não paguei o preço que ele pagou. Ele correu atrás do sonho dele, buscou, e ele não perdeu tempo assistindo um jogo, Big Boss Brasil, filme, novela, essas coisas não. Ele correu atrás de um único objetivo. Qual foi?
se especializar e aprender da palavra de Deus para cumprir com excelência o ministério dele. Coisa que eu ainda estou me arrastando aos poucos para fazer. Porque no momento que era para me pagar o preço, o que eu fiz? Deixei para lá. Você que está com 20 anos, se por acaso existe alguém que nesse momento está me assistindo com 20 anos de idade, com 30 anos, 40 anos, você vai também fazer assim? Você vai desperdiçar o seu tempo com coisa banal? Ou você vai partir para o abraço e dizer, eu vou conseguir. Se Deus está comigo, eu vou conseguir. O maior interessado nesse projeto é Deus. Deus foi quem me colocou na face da terra para me ser o melhor. Você vai ou não vai fazer isso? Você vai ou não vai listar agora o que você tem que fazer? E o que você tem que deixar de fazer? Você tem que se afastar de alguém, que esse alguém é uma pessoa que só suga essa energia, que só quer o seu cartão, que só quer o seu dinheiro, que só quer os benefícios que você dá. Você vai ter coragem de dizer um não para essa pessoa a partir do momento que ele vir ou que ela vir novamente atrás de você, querer se beneficiar com você? Você vai deixar de lado esse jogo de futebol, essa Copa do Mundo, em prol de você fazer agora, em vez de você assistir um jogo do Brasil, da seleção brasileira? Mais uma vez eu digo, querido, não é que é proibido você assistir jogo. Não, eu estou dizendo é que no momento que você tira 2 horas do seu tempo para você assistir um jogo, você poderia estar lendo um livro, inclusive um livro da Bíblia, meditando, Senhor, inclusive no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. Você vai fazer isso? Você vai listar agora, escrever no seu caderno, eu preciso deixar disso, eu preciso fazer isso, 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 eu preciso orar mais, ler mais, eu preciso... quando alguém falar uma coisa para mim, eu não engolir logo de primeira. Eu vou analisar se realmente tem fundamento aquilo que a pessoa está falando para mim. Porque nós, os brasileiros, a gente tem essa mania, queridos. A pessoa chega dizendo uma coisa, a gente acredita logo. A pessoa chega e diz, ei, rapaz, aquele cara lá é um mau caráter, aquela pessoa lá. Aí a pessoa diz, rapaz, realmente é um mau caráter. Mas não sabe parar para analisar. Diz, rapaz, realmente aquela pessoa é mau caráter ou essa pessoa não gosta dela e fica falando mal dela lá, queimando para as outras pessoas. A partir de agora, comece a valorizar o seu tempo. E como eu estou lendo um livro, O Poder do Hábito não, minha esposa está lendo O Poder do Hábito, estou lendo O Hábito Atômico, ele diz que uma coisa, 100% melhor, 1%, querido, 1%, melhor todos os dias vai causar uma transformação tremenda na sua vida. Se você passa só 5 minutos orando, experimente passar 6, depois aumente para 10. Quando você menos esperar, você estará orando 1 hora diante de Deus. Você está lendo só um capítulo da Bíblia, experimente ou prove ler 2 capítulos, 3 capítulos, pelo menos no final de semana, e vai meditando. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo através disso daqui? Faça perguntas para o texto. Meu querido, minha querida, aproveite melhor o tempo que Deus tem dado para você. Como diz a música do camarada lá, do Michel Teló, que inclusive é uma letra excelente, a letra daquela música. Eu sei separar as coisas, querido. Eu não sou fariseu. Eu sou crente na pessoa bendita de Jesus, eu sou homem de Deus, mas existe música secular, que não é evangélica, que tem uma letra excelente, e aquela do Michel Teló é: o tempo não espera ninguém, ele não espera você se lamentar, ele não espera você cair e ficar lá caindo. Não, o tempo passa. E se você não se policiar, você vai ficar para trás. E um dia, no tribunal de Cristo, para as pessoas que chegarem lá, Deus vai cobrar o tempo que Ele deu para você na face da terra. E vai cobrar os talentos que Ele depositou em você. Ele vai dizer, por que que tu não executaste aquilo que eu coloquei para tu executares na face da terra? Traduzindo, chegou a hora da gente deixar de ser fariseu, querido. Eu era muito fariseu. Eu dizia uma coisa e o meu coração estava dizendo outra. Estava sentindo outra, ou agora não. Eu só levanto a mão na congregação onde eu vou quando eu estou sentindo de levantar a mão. Eu não vou levantar para agradar ninguém. Eu tenho aprendido a dar o braço a torcer também. Eu tenho aprendido a dizer aonde está doendo. E quando eu preciso, eu digo, agora eu preciso. Antigamente eu escondia. Mesmo precisando, eu dizia que não. Porque eu tenho analisado o valor do tempo.
Ou eu aproveito esse tempo que Deus me deu na face da terra, ou então Deus vai me cobrar um dia quando não terá mais tempo para mim correr atrás desse tempo perdido. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para você. Tenha dado um estalo na sua mente e que faça você refletir. Se você quiser, eu sei que você pode, mas não é só poder. Se você quiser, se inscreva no nosso canal, comente aí e mande para alguém que você sabe que precisa disso. Principalmente aqueles fanáticos por futebol, que só falam em futebol. Conhece os nomes dos jogadores tudinho. Mas quando você vai perguntar o nome de um personagem bíblico, ele não sabe. Mas sabe o nome dos jogadores do time dele. Que Deus em Cristo abençoe você em qualquer parte desse Brasil. Ou desse mundão criado pelo nosso Deus. Inclusive esse agora, que está muito gelado, que parece que eu estou com gelo aqui nas mãos. Mas tudo é para a glória de Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus.